Graça e paz, queridos. Boa tarde, bom início de tarde. Seja bem-vindo a mais um Vem pro Cenáculo. Quero lembrar você que todos os dias nós estamos aqui nesse horário, ao meio-dia, trazendo uma palavra do Senhor, que o Senhor tem nos dado para nos abençoar, abençoar você, sua vida, fortalecer sua fé e sua caminhada cristã, como eu tenho dito. A palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos limpa, ela nos dá direção para os próximos passos. E é por isso que nós estamos aqui. Quero te fazer um pedido. Compartilha o link dessa live, você está começando a assistir agora, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E também deixa o joinha, deixa o like ali, porque assim o algoritmo do YouTube aqui dessa plataforma, ele entende que esse assunto é relevante e vai para mais, ele indica, né? E recomenda para mais pessoas e as pessoas podem ser abençoadas com essa palavra também, assim como você está sendo abençoado e vai ser abençoado agora. Nós seremos abençoados juntos nessa palavra. Amém, querido? O nosso tema de hoje, eu quero trazer o tema de hoje. Perdão, antes de ir para o tema, mais uma coisa. Se você tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos estar colocando o caderno de oração no cenáculo, na oração 24 horas. Estaremos orando a favor do seu pedido, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Então não deixe de nos enviar o pedido de oração. Aquilo que você tem necessidade em oração, nós vamos estar orando junto com você e por você e a sua família em nome de Jesus. Nosso tema, se eu pudesse dar um tema hoje, eu quero começar, antes de trazer o tema, uma pergunta para você. O que para você, na sua vida, você coloca como tesouro? É um tesouro. Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas, algumas mães, né, ou pais, dizendo assim, os meus filhos são tudo para mim. Meu filho, minha filha, os meus filhos, os meus netos são os tesouros da minha vida. O que você relaciona, né, na sua vida como tesouro? O que você considera? É riqueza? É sucesso? É prosperidade? A prosperidade, quando a gente fala de prosperidade, nós falamos de... a maioria das pessoas entendem que prosperidade está ligada a bens materiais somente. E prosperidade não é isso. Mas elas relacionam isso como sucesso. Como você relaciona? O que você relaciona como sucesso? O que você considera como sucesso na sua vida? Né? Quando nós, mediante a palavra, nós temos um tesouro, e o tesouro ele não está relacionado a isso, mas também com isso, né? Mas ele é muito além disso, né? Um dos maiores tesouros. Qual é o meu maior tesouro? A base do nosso texto é, se você puder abrir a sua Bíblia, como eu sempre peço, se você está com a sua Bíblia em mãos, o seu tablet, o seu telefone, seu smartphone, o iPhone, enfim, qual seja aí o mecanismo que você vai usar para ler a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. É para que nós não venhamos a nos gloriar, a achar que somos nós, né? Os detentores desse poder, desse tesouro, dessa bênção. Sim, nós somos abençoados, mas não é por mim, é por amor e pela graça, como nós vamos ver aqui no discorrer desse tempo que vamos passar juntos aqui, não é? Então, o tesouro que está em nós, que habita em nós, essa luz, a manifestação de Cristo em nós, através do Espírito Santo dele, né? Como nós vemos no capítulo 14 de João, creio que a gente já comentou sobre isso aqui, o pastor também, Cristo quando diz para não se turbe, não deixar preocupações tomar conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, que ele vai para o Pai, vai preparar morada, que se não fosse dessa forma ele não nos teria dito, entende? Conhece esse texto? João 14 ele fala sobre isso, e ele também diz que não nos deixaria só, ele enviaria, rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você, se assim você crer.
Se você crê, Ele habita em nós. E esse tesouro está em nosso coração. Essa luz que resplandeceu nas trevas, nós estávamos nas trevas, nós éramos trevas. Isso fez com que nós fôssemos iluminados, abençoados. Deus, o Criador, Ele trouxe luz ao caos. Em Gênesis nós vemos isso, quando Deus diz, haja luz, houve separação entre a luz e as trevas, né? E você pode ler também em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar e discorrer o texto falando sobre essa criação, onde ele começa a separar uma série de coisas, e é muito interessante esse processo da criação. E aí, depois de tudo ter feito, ele criou o homem, e tudo que ele fazia, ele via que era bom. E quando criou o homem, ele viu que era muito bom. Quando ele criou a mim, a você lá, criou o homem, viu que era muito bom. É dessa mesma forma ele ilumina os nossos corações. Como eu disse, nós estávamos em trevas, havia algo sombrio em nós, né, antes do conhecimento da glória de Cristo e Ele habitando em nossos corações, no meu coração, no seu coração, né? É um tesouro incomparável. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses 2, capítulo 2, verso 3, né? Que diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, tudo aponta para Cristo. Eu poderia até usar essa palavra, mas eu acho que é diminuir muito, resumir, né? Tudo se resume em Cristo. Não, mas é tudo nele, para Ele e por Ele. E sem Ele, nada do que se fez teria feito. Está lá em João. Você pode ler o primeiro livro, né? O primeiro capítulo de João, ele vai dizer exatamente isso que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? É um valor, essa presença de Deus nas nossas vidas, ele é um valor incalculável. A presença de Cristo em nós. Mas como que eu posso atrair a presença de Cristo? Adorando o nome dele, declarando quem ele é, expressando o teu coração diante dele, se derramando diante dele, indo para o teu quarto, se não me engano, salvo engano, Mateus capítulo, vamos ver aqui, né? É um texto a mais aqui para fortalecer isso que nós estamos falando aqui agora. Mateus capítulo 5 ou 6, que diz sobre essa questão de você ir para o seu quarto, orar em secreto. E o teu pai que vem em secreto. Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Olha que interessante, quando fala de você ir para o quarto, atrair a presença de Deus, atrair a presença do Pai em secreto, não está dizendo que Ele ouve a sua oração, mas está dizendo que Ele vê. Olha só, novamente, o Pai que está em secreto, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele vê o meu e o teu coração. Ele vê a motivação do nosso coração ao buscá-lo. Aí seremos iluminados, abençoados, agraciados, né? Esse é o verdadeiro tesouro, né? Não está nas coisas, mas em um relacionamento íntimo com o Senhor. É um relacionamento verdadeiro, onde a gente busca, a gente se derrama, nós colocamos tempo nisso. Ou como o nosso pastor diz, né? Gastar o tempo. E na verdade não é o gastar no sentido pejorativo, estou perdendo o meu tempo. Não, é investir o tempo, investir no tempo que você passa ali no teu quarto, orando, buscando a presença do Senhor, colocando ali diante do Senhor as suas petições. A Bíblia fala para nós colocarmos, apresentarmos diante dele, mas também com ação de graça. A Bíblia fala para não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas fazer com que o Senhor conheça as nossas orações, as nossas petições com ações de graça. E devemos estar orando o tempo todo, buscando o Senhor, buscando a presença dele. E assim seremos iluminados, seremos abençoados. Que riqueza maior que tem do que essa? De ter a segurança em Cristo Jesus, de saber que Ele
e nos recompensará aqui plenamente, porque Ele é pleno. Toda a plenitude habita em Cristo Jesus, que nós temos que crer, temos que fortalecer a nossa consciência, mudar a nossa consciência, uma mudança de mentalidade quando fala de tesouro, de riqueza, de sucesso, de liberdade. Isso tudo está atrelado a Cristo, porque sem Ele nós não temos essas coisas. Sem Ele nós não temos essas coisas. Você pode dar um glória a Deus? Porque Cristo veio e pela graça e por amor Ele nos resgatou. Nos deu oportunidade, Ele nos dá oportunidade todos os dias, todos os dias. Eu não canso de dizer para as pessoas que eu converso, nesse momento aqui agora, de que hoje, a hora que você abriu os olhos, você agradeceu ao Senhor pela oportunidade, pelo fôlego de vida, por ter aberto os seus olhos, por ter percebido, você está respirando, pôde levantar, caminhou, e aí teve os seus afazeres, ou foi trabalhar, e está nesse momento agora ouvindo essa palavra. Agradeça ao Senhor, seja grato a Ele, se alegre na presença dEle, em meio à tribulação, à perseguição, a ventos contrários, a resistências, enfim, nós devemos nos alegrar. Sabe, queridos, falar nisso, aconteceu algo comigo esses dias. Eu tinha acabado de fazer uma oração, conversando com Deus, falando da minha condição humana e queria mais dele, para que Ele pudesse abençoar algumas áreas da minha vida, me dar direção, sabedoria, me dar essa luz, iluminando o caminho, assim como diz o Salmo 119, 105, sobre a lâmpada ser ali luz para o caminho, para os passos, entende? Para a vida, para que nós possamos, para que eu pudesse tomar a decisão certa, as atitudes corretas, o comportamento correto. E logo depois, algumas horas depois, aconteceu um incidente que veio para tirar a minha paz, que veio para tirar essa situação de estar na dependência do Senhor, de graça, porque aconteceu algo com o meu carro, né? Quebrou o carro, amassou a porta do carro num poste de ferro que havia baixinho e eu acabei não vendo, e ali aquilo apertou, me constrangeu. Eu falei, meu Deus. E aí eu lembrei dessa oração. Meu Deus. Por quê? Implica o quê? Em um custo, em tirar mais um valor do orçamento, que agora nesse momento eu posso não ter e não tenho, para ter que arrumar o carro. Não. Em tudo dai graça. Mas ali, naquele momento, aquele conflito na minha mente com a situação, queridos, a guerra é grande, mas o tesouro maior que eu tenho, Cristo em mim, é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, esse é o tesouro. Nós somos frágeis, queridos. Eu e você somos frágeis, limitados, mas o que nos abençoa é a graça. Isso não vem de nós. Nós somos salvos pela graça. Você consegue entender? Eu e você somos barro, somos pó, viemos do pó, vamos voltar ao pó, assim como diz ali, né? Salmo 103, versículo 14, depois você pode anotar se você quiser ler agora também. Mas quando Deus diz que a graça dele nos é suficiente mediante a qualquer coisa que nós venhamos a viver, e quando isso é para algo prático, ou conflito na nossa mente natural, limitada, ela é muito grande. Mas eu também tenho que ter uma transformação de mente, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a glória do Senhor ela é revelada, nós vivenciamos a graça do próprio Cristo em nós. Efésios 2, 8 e 9 diz isso. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, e nós não temos a capacidade de gerar nada, só Ele em nós, e essa graça foi a qual nós somos salvos. A graça ela nos ensina, nos corrige, nos direciona, mostra o caminho correto, nos conduz à santidade. A santidade ela só é possível nos santificarmos dia a dia quando nos relacionamos com o Senhor.
num relacionamento íntimo. Por isso que eu fiz questão de ler Mateus 6,6 aqui. Vai para o teu quarto, em secreto. O teu pai que vê em secreto, além de ouvir, ele vê o teu coração e o meu. E é nisso que eu quero finalizar aqui, queridos. Coloque a sua fé, a tua esperança, a tua vida diante do Senhor. Confia nele e ele fará o que você precisa. Mas tenha paciência em Deus. Espere, confia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir nesse momento que o Senhor possa nos abençoar. Que a tua graça, Pai, a graça do Senhor, a graça do nosso Pai, em Cristo Jesus e através do Espírito Santo, ilumine cada coração, ilumine os nossos corações, fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada. Paizinho, para que possamos a cada passo, a cada momento, a cada comportamento, a cada atitude, isso possa glorificar o teu santo nome. Nos abençoe, abençoe cada um, fortaleça a fé de cada um dos que ouvem nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito, pela tua presença, e o teu nome seja glorificado todos os dias, até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.